Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui com mais um podcast Mais Brasília. Hoje, na minha parte, vamos fazer um podcast diferente. Vou mostrar para vocês aqui uma história de vida de uma pessoa que, além de ser meu amigo, certo? É uma pessoa que tem impactado milhares de vidas pelo seu trabalho, que tem feito um trabalho fenomenal. E assim, além de ter sido, claro, um trabalho fenomenal, mas tem lutado, batalhado todos os dias. É mineiro, certo? Mas está aqui em Brasília. É pastor da Family Church. Está aqui comigo, pastor Arley. Tudo bem, pastor? A paz, pastor Delmaço, nosso secretário também da família. É um prazer estar aqui com você. É isso aí. Pastorzão, você nasceu em Minas Gerais. Qual cidade lá? Sou mineiro, sou de Montes Claros, Minas Gerais. Montes Claros, muito bem. O senhor veio para Brasília há quanto tempo, assim? Rapaz, tem um pouquinho de tempo. Eu vim para cá... Veio mais novo? 4 anos de idade. Então é quase brasiliense já. É igual eu, vim para Brasília, eu tinha 5 anos, que eu sou de Maringá. Depois eu voltei com 10 e aos 14 voltei de volta. Então já é candango já. Eu já sou, na realidade, eu sou candango praticamente. Né? O sangue é mineiro, mas eu sou candango praticamente, porque só nasci em Montes Claros mesmo. E aí veio para Brasília, veio o senhor e a família... Não, vi eu e a minha mãe. Na realidade, a minha história é bem uma história... Me conta um pouquinho aí, como é que foi isso? Vamos lá. Vamos lá, então. Vamos fazer esse povo chorar, que é importante. Olha, se alguém acredita no improvável e no milagre, eu sou um milagre. Olha aí. Eu sou um milagre. A minha mãe se casou muito cedo, né, com 16 anos de idade. E meu pai foi uma pessoa que bebeu 47 anos da vida dele, era uma pessoa alcoólatra. E minha mãe não suportou as agressões, a violência. Eu entendo também que o meu pai não é porque ele era agressor simplesmente, é porque não tinha orientação e tudo. E minha mãe, por ser uma pessoa muito nova, não suportou isso. E eu lembro de uma cena, né, com 4 anos de idade, o meu pai agredindo ela e a minha mãe pegando um balde para se livrar dele. Se defender? Para se defender, né? E... ela agrediu e ela aproveitou uma situação e fugiu de Minas Gerais, de Montes Claros, e veio para Brasília. Então vieram para cá fugidos? Praticamente a palavra é essa, fugidos. E aí o meu pai, nessa situação, eu fiquei sabendo disso, essa palavra, né, depois de casado, que minha mãe nunca falou isso para mim, porque eu poderia ser hoje uma pessoa revoltada, porque muitas vezes tem palavras que são lançadas que a gente não imagina. E depois de casado, uma vez retornando a Montes Claros com meus filhos dentro do veículo e a minha mãe dentro do meu carro, a minha mãe falou assim, olha, uma vez o seu pai lançou uma palavra que você seria um ladrão e sua irmã seria uma prostituta. E eu comecei a sorrir dentro do carro e a minha mãe chorando, ela até falou, você está sorrindo por quê? Eu falei, mãe, porque Deus quebrou toda a maldição contra a nossa vida. E as pessoas muitas vezes nos assistem, né, e pensam assim, não, aquela pessoa que está pregando ali, aquela pessoa que está ministrando a palavra, você olha para a vida dela e pensa que tudo é perfeito. Mas na realidade, Delmaço, a minha história realmente foi uma história bem complicada. Então quer dizer que a sua família, você viveu na realidade violência doméstica dentro de casa. Dentro de casa. Sua mãe sofrendo com isso, não aguentou, fugiu, pegou os filhos e... Fugiu. A minha irmã ficou com meu pai. Eu vim embora com a minha mãe muito pequeno. Tinha 4 anos, você tinha 4 anos de idade. 4 anos de idade. Sua irmã tinha quantos anos na época? Minha irmã são 2 anos mais velha. Ela tinha 6. Tinha 6 anos. Minha irmã ficou com meu pai, com a família do meu pai também, e nós viemos embora. Chegou aqui, minha mãe batalhou, chegou dias dela dizer que contava as moedas para a gente comer. E aí nós batalhamos aqui. Quando vocês vieram para cá, vocês foram morar onde? Ceilândia. Lá na Ceilândia. Olha aí. Moramos na Ceilândia, onde ali nós batalhamos, moramos de aluguel. Então você chegou aqui bem no início da Ceilândia, assim, já estava bem no início da Ceilândia. Já era asfaltado, urbanizado, mas estudei ali, morei na 9 da Ceilândia Norte, né? Morei na 9 da Ceilândia Norte, estudei ali, cresci ali, também tive a oportunidade, convivi com todo tipo de pessoas ali, e ali tive a oportunidade de crescer, né? Mas ao mesmo tempo também foi ali que eu conheci o Evangelho. Pois é, aí pronto, você veio para cá nesse contexto familiar, que muitas das pessoas que estão nos assistindo, pastor, você sabe disso, ou passaram ou estão passando por isso, né? Passando por um contexto de violência familiar,
E aí muitas vezes os filhos, ou até mesmo a mãe, ou quem está sofrendo tipo de violência, fica desnorteado. E um refrigério são as igrejas, é o evangelho, né? É o evangelho que nos traz a paz. Como é que foi isso? Como é que chegaram a evangelizar? Foi o senhor, evangelizaram a sua mãe? Como é que foi esse... Na realidade, primeiro de tudo, minha mãe conheceu uma pessoa aqui também, se tornou meu padrasto. Essa pessoa foi uma pessoa que me deu muito um posicionamento, caráter. Virou seu pai mesmo? Virou meu pai, né? Virou meu pai. Só que era um homem natural, um homem normal, que não era evangélico. E acabou traindo a minha mãe. E nisso a minha mãe se desgostou muito, né? Minha mãe acabou se separando dele. Eu vi aquela cena novamente dentro da minha família. Minha mãe saiu de dentro do lar, fomos viver em outra casa. Eu vi novamente o meu lar destruído. Meu Deus, 2 vezes você passou por isso? 2 vezes passando por aquela situação. E nisso a minha irmã veio morar conosco. E nós fomos morar em outra casa. Imagina, uma cena se repetindo, né? E esse meu padrasto, eu gostava demais dele, apesar que ele faleceu, né? Por isso que eu estou falando que eu gostava dele. Uma pessoa que me deu caráter, a família dele, uma consideração muito grande pela minha pessoa. Totalmente eles são católicos, onde eu respeito demais a pessoa deles. E ali nós convivemos muito, uma família muito unida. Mas ele veio atrair a minha mãe desgostou muito. E no meio dessa caminhada aí, minha mãe começou a caminhar e ao mesmo tempo também até alguns tropeços como pessoas normais, porque querem ser felizes, né? E minha mãe tinha uma família que era evangélica lá na Ceilândia. E minha mãe emprestou um dinheiro. Olha para você ver, minha mãe emprestou um dinheiro para esse evangélico. Olha só. E um dia minha mãe indo a essa casa desses evangélicos, e chegou lá, tinha uma irmã, uma negra, né? Uma pessoa que estava lá, uma mulher daquelas do coque. E minha mãe, do fogo. Minha mãe, ao adentrar naquela casa, naquele comércio daquela pessoa, pessoas de Deus mesmo, e aí que ao entrar dentro daquele comércio, a senhora bateu o olho na minha mãe e Deus revelou algo sobre a vida da minha mãe. E falou para ela, né, olha, Deus tem algo na sua vida, busque a Deus, porque eu vejo um laço de morte na sua família. Minha mãe olhou e julgou naquele momento, disse, quem é essa mulher para falar da minha vida? E aí, ao mesmo tempo, minha mãe saiu ali daquele comércio e foi embora. Na outra semana, minha mãe retornou. Minha mãe retornou uma semana depois. No que minha mãe retornou uma semana depois, a senhora estava sentada no mesmo lugar. Nossa. E ela disse, eu estava te esperando, porque Deus me falou que a senhora ia retornar. E eu preciso reafirmar aquilo que Deus te falou semana passada. Busque a Deus, porque eu vejo um laço de morte na sua família. E aquilo mexeu na estrutura da minha mãe. E a minha mãe falou, como assim? Por que essa mulher está reafirmando isso comigo? E assim, encontrou em situações distintas, né? Distintas. Não foi nada programado. Nada programado. Tem muita gente que pensa assim, esse trem é programado e tal. Mas não, né, gente? Deus, quando ele quer usar alguém, ele usa. E quando não tem ninguém, ele usa até o jumento, né? Usa. E assim, quando Deus tem promessa, sabe, pastor Delmas, Deus vai manifestar a glória dele e Deus corta os laços, Deus mostra o poder dele. E nisso a minha mãe mexeu com a estrutura da minha mãe. E naquilo ali minha mãe começou a ir para a igreja. Olha aí. Começou a ir para a igreja. E um primo meu veio de Minas morar conosco. O meu primo veio morar conosco. Pois esse meu primo morou conosco, conheceu uma pessoa, foi morar no Gama. Esse meu primo, ao morar no Gama, nesse dia ele mudou para o Gama, pegou a moto, acordou atrasado, no que ele saiu ali naquele balão, antigo balão do Piriquito, que era conhecido ali. Agora tem um viaduto lá, bonitão do BRT. Está tudo bem feito ali, muito bem organizado. Quando ele passou naquele balão, veio uma carreta e passou por cima dele. Ai, meu Deus. E ali realmente foi ceifado, né? A vida do meu primo ali. Naquilo ali a minha mãe conectou aquela mensagem e entendeu sobre o laço. Só que Deus ainda foi mais forte e falou para minha mãe que o laço de morte era sobre a minha vida. Meu Deus. Que alcançou alguém da minha família, mas que aquilo era para a minha vida. E a minha mãe começou a buscar ao Senhor. E aí a minha mãe começou a ir na igreja. E começou a me chamar, eu não queria ir, eu era daquele jovem que dizia, não mãe, que igreja evangélica, não quero igreja não, a senhora está por fora. E eu comecei a ir na igreja, eu buscava na igreja católica.
E eu, não, estou aqui e tal, jamais, sem zombar de ninguém e tal. Não, eu já tenho a minha igreja e tal. E minha mãe buscando. Um dia minha mãe chamou a minha irmã. Vamos lá, vamos comigo, vamos comigo. Minha irmã foi na igreja. No dia que minha irmã foi na igreja, um inimigo se manifestou na vida da minha irmã. E falou toda a ira que o inimigo tinha contra a nossa família. E naquilo ali a minha irmã foi para a igreja também. Olha aí. E aí Deus começou. E você ainda não? Eu não. Eu falei, não quero, não vou buscar. E eu falei, eu quero. E minha mãe começou a dizer, olha, você vai para a igreja. E eu falava, não, mãe, eu não. Eu já estou na igreja. Não, mãe, não quero. Aí Deus tem as suas estratégias. Minha irmã se converteu, veio para a igreja em Taguatinga, veio para uma igreja em Taguatinga. Minha mãe começou a ir com a minha irmã também. Minha mãe comprou um carro. Eu, jovenzinho, né? Nada, né? A gente quer um carro. E aí, para trazer a minha mãe e a minha irmã para a igreja, eu tinha que dirigir. E aí eu começava a trazê-las para a igreja. E ficava esperando. Um belo dia, eu parei o carro, falei, vou esperar aqui na porta. Um jovem muito educado veio até mim e me chamou, vamos entrar, entra, vamos assistir o culto. E ele foi muito educado. Me chamou e eu adentrei pelas portas da igreja. E ali foi onde eu tive um encontro com o Senhor. Olha só. E ali Deus começou a fazer a obra na minha vida. Só que eu me surpreendi, porque minha mãe orava. Eu fui um jovem que minha mãe tinha muito medo de ver a mesma cena do meu pai, do alcoolismo, porque assim, eu demorei 19 anos para perdoar o meu pai. Nossa. Eu não queria ver o meu pai, eu não queria perdoá-lo. Eu achava que o meu pai era alguém que não me amava, não me queria, porque nunca me procurou, nunca fez nada por mim. Então eu entendia que era ele que era o culpado. E não entendia que a minha luta era espiritual, né? E eu dizia, não quero ver meu pai. Se você quiser ser meu amigo, eu falava assim, ó, seja meu amigo, mas não fale no meu pai. Meu pai é o Mauri, não é o Levi. Né? O meu pai é que é meu padrasto, não é o Levi que é o do meu sangue. Levi não é meu pai. E porque Levi, ele nunca foi meu pai, ele nunca fez nada por mim e tal. Só que minha mãe foi uma mulher muito sábia. Minha mãe nunca falou mal do meu pai. Minha mãe nunca foi aquela pessoa que rixosa, né? Para criar. Isso, criou ali situações. E minha mãe sempre falava, não tem jeito, onde você for, o sangue dele está em você. Onde você for, o sangue dele. E nisso eu me converti. Eu aceitei a Cristo, entreguei minha vida ao Senhor. E nesse processo de entregar minha vida ao Senhor, Deus se manifesta na minha vida. E o que Deus pede para mim? Você tem que perdoar seu pai. Eu falei, Senhor, calma lá. Eu falo para todo mundo que amar é uma coisa, mas isso aí, Senhor, está difícil. Ele falou, eu vou te provar que eu vou gerar uma situação onde eu vou fazer você se encontrar com seu pai. Eu disse, eu acredito só vendo. E uma coisa é você pagar por aquilo, para ver aquela situação. E aí me ligam da família do meu pai, dizendo que a minha avó estaria fazendo 80 anos de idade. Arley, e queria a sua presença lá. Vovó está fazendo 80 anos, nós não tivemos, já tem muito tempo que a gente não se encontra, e nós gostaríamos que você viesse. Aí Deus disse assim, esse é o sinal. Aí, o pastor, comigo aconteceu muito parecido, porque meu pai também teve um problema com a minha mãe, separou e tal, e eu carreguei aquilo durante muito tempo da minha vida, né? E eu acabei fazendo um encontro com Deus aqui na Sara, e no encontro com Deus tem um momento lá de liberação de perdão e tal, e eu fiz uma oração de joelho. Falei assim, ó, o dia que eu ver meu pai, eu vou dar um abraço que eu nunca dei, eu vou liberar perdão e tal. Na minha visão, o dia, né? Que dia? Daqui 2 semanas, daqui 1 mês e tal, enfim. A gente voltou do encontro com Deus, que hoje é revisão de vidas, no domingo. E na época a gente não tinha WhatsApp, não tinha essas coisas, eu liguei para minha mãe, falei, mãe, quem é que vai vir me buscar? Ela falou assim, seu pai tem que te buscar. Aí, tava no culto, eu olhei assim pro céu e falei, beleza, Deus, valeu aí, ó. Né? Falei, tão rápido. Eu pensei que ia demorar 1 semana, não demorou nem 2 horas direito, né? Mas as coisas de Deus são assim, são inesperáveis, né? A gente acaba não... Você falando de perdão, hoje eu publiquei no X, né? Uma frase justamente falando sobre o perdão, que eu coloquei assim, ó. O perdão não significa esquecer o que aconteceu ou fingir que não doeu. Significa entregar a dor nas mãos de Deus e decidir não deixar que ela
nos controle mais. Perfeito. O perdão não é sentir que está tudo bem, é decidir não carregar mais o peso do ódio e da mágoa, né? Porque muitas pessoas confundem o perdão. Ah, beleza, te perdoei, quer dizer que eu não sinto nada? Não, ué. Você vai sentir. É igual quando a gente olha para uma cicatriz, né? Você doeu, caiu, na hora que você olha para a cicatriz, você vai lembrar da dor, de tudo que você passou, né? E o perdão, muitas pessoas falam, não, porque para eu perdoar eu preciso deixar de doer no coração. Não, perdoa e deixa que o processo, né? Vai fazendo o processo cura. E a gente precisa entender, o veneno foi colocado, mas eu não preciso beber o veneno. Não foi eu que gerei o veneno. Eu preciso entender, eu decido beber o veneno ou não. Agora, muitas vezes as pessoas geram as coisas para nós e nós vamos lá e, você fez isso, eu vou pegar o veneno. Eu bebo o veneno que eu não gerei. Isso é verdade. Então, isso é ruim. Agora, olha só, o meu pai, ele não tinha uma instrução, o meu pai não tinha uma religião, o meu pai não foi instruído. E eu estava lutando contra a carne. É o que muitas vezes a gente não entende. E perdoar não é esquecer, porque nós não temos amnésia. Olhar para o meu pai hoje é olhar e dizer, pai, como eu fui ignorante também. Como eu fui uma pessoa que parece que eu diria, eu sou servo de Deus e estava lutando contra o meu pai que também não tinha um conhecimento. Então, depois disso, Deus falou assim, eu vou te provar. E o interessante, pastor Elmar, que eu chegar lá, como que eu vi o meu pai? Você acha que eu cheguei lá e vi o meu pai são? Não. Normal? Não. Do mesmo jeito. Embriagado. Pois é, olha aí. Cheguei na festa do meu pai, na festa da minha avó, encontrei ele embriagado. Como era a cena que todo mundo falava, seu pai não tem jeito, seu pai é sempre do mesmo jeito. E as pessoas imaginavam o quê? O Arley foi para Brasília, o Arley vai ser mais um pé inchado. O Arley, e o meu pai nunca adquiriu nada na vida dele. Começou a fumar com 12 anos de idade, bebeu 47 anos da vida dele, não tinha uma casa, nunca aprendeu a dirigir, não tinha um carro. Nossa. Um excelente profissional. Começava a beber na quinta, parava no domingo. Meu Deus. E não tinha nada. E aí, quando eu cheguei na casa da minha avó, que eu vi aquela cena, o meu pai veio a mim, e aí ele chegou e falou, olha, todo mundo reclamou, todo mundo falou que você não queria falar comigo. Eu falei, realmente, eu não gostaria de falar com esse homem que estaria aqui. E ele tem mais 2 filhos, que são meus irmãos, por parte de pai. E eu olhei para ele, a única coisa que eu falei para ele, eu gostaria que se o Senhor, que o Senhor pudesse fazer com os meus irmãos o que o Senhor não fez comigo e com a minha irmã. Se o Senhor não for homem para assumi-los, tá? O Senhor possa dar para mim, mesmo sendo solteiro. Eu vou criar os meus irmãos, sendo o pai deles, o que o Senhor não foi capaz de ser meu pai. Nossa, forte. Ele levantou dali e saiu. Eu falei, amanhã eu quero encontrar com o Senhor. E eu fui na casa dele, meu Márcio. Marquei com ele e fui na casa dele. Quando eu cheguei lá, que eu encontrei com meus irmãos, raquíticozinho, a esposa dele, magrinha, só vivia no hospital. Deus virou para mim e falou assim, você precisa pedir a bênção para ele. Eu falei, não, Senhor, o Senhor não está entendendo. Ele falou, você precisa pedir a bênção, ele é seu pai. Aí Deus falou, eu vou mudar a sua sorte e vou mudar a sorte dele. Olha aí. Quando ele te abençoar, eu vou mudar a tua história e vou mudar a história dele. Eu falei, não, Senhor, como é que esse homem vai me abençoar se ele não tem nem sorte para ele dentro de mim? Deus falou assim, mas é a bênção paterna. Ele precisa liberar a bênção para você. É o princípio. É o princípio, é isso aí. E aí não é a pessoa, mas o princípio. Da palavra, da aliança. Aí. Exatamente. E aí, quando eu comecei a conversar com ele, ele olhou e aquela casa assim que eu olhei e falei, meu Deus, o que dividia a cama dele da cama dos meus irmãos era um pano de chita. Um pano de chita. E chovia mais dentro do que fora. Meu Deus. Eu olhei para ele e falei, pai, eu não acredito no profissional que o senhor é, no homem que o senhor é, na dignidade que o senhor tem aqui na cidade, e o senhor viver dessa forma. Aí a esposa dele falou assim, tudo que ele faz, que ele produz, vai para a bebida. E eu sentei com ele e falei, pai, eu preciso que o senhor me abençoe. Ele falou, mas como? Eu não sei. Eu falei, vamos lá. Peguei a Bíblia e fui com ele e falei, o senhor precisa me abençoar, põe a mão sobre a minha cabeça. E fui pedindo ele para repetir. Declarei sobre a vida dele. E ele declarou sobre a minha vida. Eu abençoei a vida dele. Eu falei, eu te abençoo.
Eu declaro que o Senhor te liberta hoje. Eu declaro que o Senhor possa te visitar. Tudo aquilo que o seu pai não foi capaz de te fazer, o Pai eterno vai te visitar hoje. Eu declaro sobre a sua vida. Abençoa a minha vida como pai hoje. O que o Senhor não pôde fazer na minha vida esses anos, o Senhor possa fazer hoje. E aí ele liberou sobre a minha vida. Foi muito forte. Delmaço, só para você ter uma ideia. Isso ele tinha 47 anos que ele bebia. Uhum. 3 anos depois, um ano depois, a minha irmã me liga. Um ano depois, Arley, o papai parou de beber. Olha aí. Meu Deus. Aí eu falei, como assim? Ele falou, ninguém está acreditando. Olha aí. Papai parou de beber. Aí eu falei, sério, isso porque cumpriu um princípio. Princípio. É que tá. Cumpriu um princípio. Um princípio. E Deus foi lá e pronto. Desfez toda a uma palavra, cumpriu um princípio, e Deus com uma palavra limpou. Um ano e 6 meses, ele parou de fumar. O que ninguém diria que ele conseguiria parar, que ele fumava 4 Deus. Ele limpou. Olha aí. Aí ele começou, comprou o terreno, construiu a casa dele, comprou o terreno do lado, já construiu outro imóvel, comprou um carro, com 52 anos de idade. Aprendeu a dirigir, começou a dirigir e começou a ter as coisas dele. Os meus irmãos cresceram. Para você ter uma ideia, hoje o meu irmão tem 2 faculdades. Olha aí. Fez 2 faculdades. Ele chama Farley, eu chamo Arley, meu irmão chama Farley. A minha irmã, essa que é por parte dele, que é a mais velha, né, chama Milena. Hoje ela faz medicina na UFMG. Na Federal de Minas. Belo Horizonte. Faz medicina. Para você ver, não mudou só a minha sorte. Mudou a sorte dos meus irmãos, da minha casa, família. Da casa. E, pastor, o que é mais extraordinário nisso é porque não é sobre não é sobre a pessoa, mas é sobre um princípio. É sobre um princípio. É sobre o princípio. É aquilo que o senhor me falou agora. O senhor discutindo ali com Deus, né? Peraí, mas ele vai me abençoar, não tem nada para me abençoar. E Deus falou no seu coração, é a bênção paterna. É princípio. Sei lá, quem lá do outro lado, exatamente, honra. Honra teu pai e tua mãe. É princípio. Quem está do outro lado, não importa. O importa é você cumprir o princípio. Nossa, é muito forte. E olha, por causa do cumprimento de um princípio, as forças malignas quebram suas forças, foram desfeitas e aí... Destruídas. Pronto. Nossa, fenomenal, fantástico isso. E aí nisso Deus também começou a operar na minha vida. Olha aí. Deus começou a operar na minha vida, Deus começou a me libertar dos sentimentos, de rancor, de situações que eu tinha dentro de mim, e começou a me aproximar dele, começou a aproximar dos meus irmãos. E nisso aí Deus começou a operar dentro de mim. E aí o meu ministério, em 4 anos, fluiu. Eu posso dizer para você aonde, na porta da Ebenezer, do Ministério Ebenezer, o pastor Jeová de Aquino, aonde eu me encontrei, aonde eu cresci espiritualmente, aonde eu tive oportunidade, aonde eu pude ser pastor, aonde o meu ministério fluiu, e tudo isso foi desenvolvendo. E 4 anos meu ministério foi fluindo, tudo isso foi acontecendo, aonde eu conheci minha esposa na igreja. Olha aí. Né? Eu assumi a igreja solteiro, pastor Delmaço. Assumi a igreja. E é um desafio grande. Desafio grande. Mantive, né, puro, minha esposa santa aí. O Senhor em santidade, nos casamos, eu assumi a igreja, para você ter uma ideia, né? Nós tínhamos 6 meses de namoro. Olha aí. Nós fomos casar, eu assumi a igreja em 2001, nos casamos em 2002 e nos mantemos santos diante do Senhor, nos casamos em santidade diante do Senhor. Ficamos 19 anos à frente da igreja ali, batalhando em prol do reino dos céus, sabe? E tudo ali você vendo a bênção do Senhor. Nesse caminho aí, olha só, eu passei no concurso público, estudei na Fundação Bradesco, vi a mão do Senhor cuidando de mim, passei no concurso público, né? Me questionava como que seria a minha vida, me casei na igreja, hoje eu sou pai de 2 filhos, tenho minha filha chamada Sara, na igreja, 21 anos de idade. Tenho o meu filho Boaz, 18 anos de idade.
e vi a minha família crescer diante do Senhor. Vamos falar um pouquinho da sua... Você conheceu a sua esposa na igreja? Na igreja. Em Taguatinga? Taguatinga. E aí, como é que foi? Como é que foi esse... Na realidade, quando eu cheguei na igreja, né, todo jovem quer o quê? Quer conhecer, quer namorar. Só que eu vim de um mundo, mas também, graças a Deus, sempre Deus me guardou. E eu sempre falava, Senhor, me guarda, eu quero ter uma família. Porque eu vi minha mãe passando por diversas situações. E eu sempre orava também, Senhor, não quero vivenciar, não quero ser aquele jovem que fica vivenciando várias situações, porque a emoção... Deixa eu te fazer uma pergunta. Aconteceu com o que aconteceu comigo, vou dar um exemplo. Eu, por ter vivido um histórico, por ter visto o histórico, por exemplo, meu pai trair minha mãe sofrer muito, eu desde jovem eu assumi um compromisso dizendo o seguinte, olha, eu não vou, no relacionamento que eu tiver, eu não vou trair. Né? É isso aí. Vou casar e pronto, acabou, eu não vou fazer, não vou repetir a história dos meus pais. Aconteceu mais ou menos com o senhor também? Dessa forma. Pronto, olha aí. E eu saí do mundo e me comprometi no reino dos céus, que eu não aceitava, porque eu falo, como é que eu estou na igreja, se as pessoas esperam de nós que estamos na igreja um testemunho diferente, eu preciso ser diferente. Porque uma coisa é você falar, quem está no mundo, quando a gente diz assim, é normal. As pessoas que traem, que fazem. Agora, você que está na igreja, o que as pessoas esperam? Que você seja luz, que você seja diferente. Então eu orava. Então eu ia nos congressos. Até para ser referência, né? Nos conjubans, ia nos eventos de jovens, nos nossos acampamentos. Gente, conjubans. Fenomenal. E eu vi os testemunhos, né, das pessoas testemunhando, de oração, de pedir a Deus, de Deus orar por aquela pessoa, você escrever aquela pessoa que você sonha. Então eu fazia isso também. Eu orava diante do Senhor. E as pessoas diziam, rapaz, tanta moça gosta de você. E eu dizia, rapaz, então abre meus olhos, porque eu não consigo consegue ver, né? Eu falava também, guarda, Senhor. E conhecia a minha esposa dentro da igreja. Olha aí. Conheci a minha esposa dentro da igreja, orei ao Senhor, pedi ao Senhor direcionamento. E nós oramos, né? Antes, levei até o pastor, pedi a bênção, oramos. Com 6 meses de namoro, eu assumi a igreja. Olha só, no Guará, a igreja do Guará. Assumimos a igreja, do Guará. Assumimos, ela tinha 17 para 18 anos. Meu Deus do céu, olha aí. E eu 23 para 24. Assumimos a igreja, mantemos ali firme. Eu tinha acabado de assumir o concurso público, para você ter uma ideia. Na Secretaria de Educação. Na Secretaria de Educação. Eu comecei a batalhar. E eu morava na Ceilândia, ela em Taguatinga, e eu dava aula na última escola de Samambaia. Meu Deus do céu. E a igreja no Guará? E a igreja tudo no Guará. Pertinho. Tudo pertinho. Mas assim, sempre com o coração no reino. Nada era impedimento. E a gente começou a fazer a obra de Deus. E começamos a avançar. Amém. E começamos a avançar. E aí nisso Deus começou a fazer as promessas dele. Porque diversas vezes eu ouvi diversas promessas. E o que as pessoas esquecem, sabe, pastor Delmácio, são as promessas. Porque nós estamos num processo. Todos nós temos uma jornada. E nessa jornada tem as promessas de Deus. As pessoas esquecem muito fácil, com muita facilidade, as promessas de Deus. Abraão ouviu uma promessa e ele lutou por essa promessa. Jacó ouviu uma promessa. Todo mundo ouviu uma promessa e eles lutaram por essa promessa. As pessoas esquecem com muita facilidade as promessas. Irmão, dificuldade todo mundo tem. Se eu for olhar para as minhas dificuldades, nós passamos por elas. Agora, muito maior são as promessas que vêm sobre nós. Os meus filhos, Delmácio, eu já sabia dos meus filhos antes de tê-los. Olha aí. Só para você ter uma ideia. Eu casei, a minha esposa, antes de estar grávida, Deus usou um profeta e disse, vou te dar 2 filhos, e não 3. E ainda deu, falando o sexo dos meninos, que viria primeiro uma menina, depois viria um menino, e falou que a primeira menina se chamaria Sara e que o menino se chamaria Boaz. Hoje, a Sara tem 21 anos e o Boaz tem 18 anos de idade. Olha aí. Tudo o que Deus falou, eu tenho vivido. Então, assim, nós precisamos acreditar nas promessas do Senhor. Não é fácil. As pessoas querem ver, as pessoas querem palpar. Mas fé é a certeza das coisas que se espera e a prova daquilo que eu não vejo. Eu não vejo, mas eu creio. Então, ser improvável é você acreditar que Deus está apostando em você. É isso mesmo. E que você vai romper. Então, você precisa entender. Do Egito, Deus te tira. Agora, você precisa entender que da Babilônia você precisa decidir sair. Decidir sair, isso é verdade.
do Egito, Deus vai te dar força, vai te mostrar que você vai ser capaz de sair. Ele vai te dar capacidade para você sair. Agora, você vai sair do Egito, você vai ter ali o Mar Vermelho para passar, você vai ter o Jordão para passar, você vai ter a muralha de Jericó para derrubar, você vai ter várias etapas para enfrentar na sua vida. E as pessoas esquecem que essas etapas você precisa ter força e fé e base bíblica para você enfrentar. Então, eu preciso entender que também quando chegar na Terra Prometida ainda tem gigante para botar para fora. É verdade. Porque não é fácil, né? De jeito assim, nenhum. A terra manda leite e mel, mas tem um gigante aí que a gente precisa derrubar, né? Precisa ainda colocar para fora, porque quando chegar lá, poxa, vou tomar posse da terra. E o gigante não é Deus que vai tirar. Somos nós que vamos, na autoridade do nome do Senhor, colocar os gigantes para fora. E eu preciso ter fé para que isso aconteça. E eu preciso acreditar em Deus para que isso aconteça. Agora, no meio desse processo, tem um texto que eu gosto muito de Romanos, capítulo 5, verso 3 ao verso 5, que vai dizer, não somente isto, mas nos gloriamos. Olha a palavra, não é nem nos alegramos, nos gloriamos nas tribulações. Porque essas tribulações gera em nós esperança, experiência, e experiência vai gerar também fé. É verdade. Então, você vai se tornando, passo a passo, uma pessoa cada vez mais convicta naquilo que Deus tem para você. Você vai ter esperança em Deus, você vai se tornar experiente em Deus, e você vai se tornar uma pessoa cada vez mais capacitada. Tem hora que você vai olhar os problemas e vai dizer, não, isso aqui é fichinha para o que Deus vai fazer na minha vida. Agora você tem que matar isso no peito e dizer, eu me glorio. Não é gloriar pelo carro que Deus me deu, não é me gloriar pela porta que Deus se abriu. Porque muitas vezes as pessoas... Isso é pela tribulação, né? Pela tribulação. Quando a tribulação bater na tua porta e você diz assim, essa tribulação, ela veio produzir algo em mim. Ela veio gerar algo em mim. Quando ela gerar algo em mim, Deus vai trazer uma grande vitória sobre a minha vida. E tudo isso é um caminho de sucesso. Porque é um ensinamento para nós. É um ensinamento. Todo percurso tem um ensinamento para a nossa vida. Por isso, eu quero dizer para você, olha só, nós precisamos entender que nós somos um ativador de fé. Talvez esse podcast aqui hoje, quando eu digo talvez, as pessoas que estão nos assistindo nem estão entendendo que ele é um ativador de fé. É verdade. Deus levantou o profeta, né, no meio de uma crise para declarar que não iria chover. O profeta é levantar dizendo, segundo a minha palavra não vai chover. Aí Deus diz assim, ó, vai lá, porque eu levantei uma viúva que vai te sustentar. Aí o camarada sai e vai a Serepta. Quando ele chega lá em Serepta, a mulher está catando uns cavacos, a fim de preparar um bolinho para ela e para o filho, e vai comer aquele bolinho e vai morrer. Agora olha só, aos olhos dele, humanamente falando, se ele pega aquele cavaco ali, se ele olha aquela mulher, ele vai dizer, por que Deus não está me levando para um palácio? Que era um lugar de provisão, de resposta. De abundância, né? De abundância, né? Palácio. E aí ele chega num lugar de fome, aonde uma mulher estava morrendo, estava preparando seu último alimento. Seu último alimento. Mas aí ele entende que ele era um ativador de esperança. Então Deus está nos levantando nesse tempo como ativadores de esperança. Quando ele pede para aquela mulher e entende que aquela mulher estava passando por uma crise, ele chega e diz, me dá um copo de água. O copo de água, ela falou, vou lá pegar. Aí ele diz, não, pega um pedaço de pão para mim, o que você tem em casa? Ela, não, eu tenho lá um pouquinho de farinha, um bolo, né? Farinha. Um bolinho lá. Ela disse, não, mas eu só tenho um pouquinho lá que vai dar para mim e para o meu filho. E vamos comer e morrer. Vamos comer e morrer. O que tinha na casa dela? Esperança? Não, tinha morte. Tinha morte. Mas ele entendeu, ei, eu não vim aqui simplesmente para passar por aqui e trazer aqui sucesso. Não, eu vim aqui para ativar a esperança na vida dessa mulher. Então, quem é profeta, quem é um homem de Deus, quem vive milagre, ativa nas outras pessoas essa expectativa de vida. Então, quem viveu isso lá atrás, porque você vivenciando isso, você vai dizer para os ossos, esses ossos podem reviver, aonde tinha morte, vai declarar vida. Eu era alguém que, aos olhos, com 52 anos hoje, né, poderia declarar assim, eu era um fracassado, um derrotado,
Alguém que estava sentenciado a ser um alcoólatra, a ser uma família destruída, a ser um cara que já poderia ter casado 4, 5 vezes. Não, hoje eu sou um ativador de cemitério, aonde eu chego e aonde a morte eu estou declarando vida. Amém. Aonde a falência eu estou declarando, ei, vai lá, prepara primeiro para mim, porque eu vim aqui, porque talvez você não entendeu que Deus já falou com você. Que ela não entendeu o que Deus ainda tinha falado, porque Deus já tinha falado, vai lá, que eu já ordenei uma viúva que te sustente. Ela ainda não tinha entendido que Deus já tinha falado com ela, que já tinha uma provisão para a vida dela. Que não era o maná que desceria do céu, mas seria um ativador da fé dela. Da fé dela. Para que pudesse, isso é verdade. E ele chega lá para ativar algo. Quem sabe hoje esse podcast está sendo assim. As casas que estão nos ouvindo, os lares que estão nos ouvindo, as pessoas que estão nos assistindo, talvez está dizendo assim, hoje é a minha última refeição. Eu não sei nem qual é a provisão, eu não sei nem qual é a resposta. Tem quantas pessoas estão assistindo a gente também, pode estar pensando em suicídio, pensando em destruir seu casamento, enfim, né? Eu vou dar cabo hoje, hoje é o fim, né? Hoje está sequíssimo, não, hoje é a minha última refeição, não, hoje é o fim. E hoje nós vamos dizer, ei, prepara primeiro para o Senhor, faz aí uma primícia para aquele que é resposta para a tua vida, e você vai ver que Deus vai trazer vida para você. Que é interessante, né, pastor Delmasso? Teve 3 anos e 6 meses de crise, é interessante. Aquela mulher só tinha um pouquinho. É engraçado que dentro da casa dela, ela viveu prosperidade enquanto não choveu. Fora da casa dela tinha morte, mas dentro da casa dela tinha provisão. Isso é verdade. Então, talvez quem está nos assistindo está dizendo assim, vai acabar. E Deus está dizendo, não, você vai viver provisão até o dia em que o Senhor manda chuva e resposta para a sua vida. Olha aí. Você vai viver milagre até o dia que você entender que eu sou a sua resposta. Amém. Você não vai acabar teu casamento, você não vai morrer antes de você ver tudo aquilo que eu tenho para fazer na sua vida. Porque eu sou testemunha disso, pastor Delmasso. Eu sou testemunha de cada um dos milagres que Deus faz. Nós somos ativadores de fé, de esperança. Então, quando eu subo no altar, quando eu vou pregar, quando eu chego no lugar, não sou alguém que, eu sou alguém que vou ativar a fé de alguém. Eu vim aqui hoje com um propósito, eu tenho um propósito aqui, ativar a expectativa, ativar a fé. Nós somos ativadores de esperança na vida de pessoas que vão acreditar. E mesmo aquilo que está pouquinho, vai ter milagre na vida deles. Amém. E falando sobre ativar a fé, o senhor lá no Ministério Family Church, uma igreja que tem lá no Guará, abençoadíssima, eu já assisti vários cultos, e vou confidenciar para vocês um momento que eu estava passando uma crise da minha vida, crise muito forte, eu estava saindo, já tinha ido para o culto pela manhã, mas na hora que eu passei, estava saindo de uma agenda, passei na frente da igreja que o pastor Ali estava ministrando na época, estava à frente, Deus falou no meu coração, entra aí. E aí eu entrei na igreja, me lembro que eu sentei lá no fundo, aí o pastor Ali, alguém me viu, né? Aí chegou para mim e falou assim, não, o pastor Ali pediu para você ir lá para frente. Eu falei, não, deixa eu ficar aqui e tal. Aí, de repente, tô lá, aí o pastor Ali sai lá, me pega, vem aqui, rapaz, seu lugar não é aqui, seu lugar é ali. E eu me lembro disso, que ali Deus me trouxe, naquele momento, olha só como é que Deus move, né? Muitas vezes o pessoal acha que o pastor não tem crise, né? Acho que o pastor não tem crise. Nós passamos por crise. E só esse gesto, e a frase dele aqui, que ali não era o meu lugar era lá na frente, Deus falou algo tremendo na minha vida. Foi uma coisa simples que para muita gente não serviu de nada, normal. E Deus falou no meu coração, não abra a mão da sua posição. Uau! Né? E naquele dia eu ajoelhei, Deus falou assim, falou aquela frase que disse para Josué, não fui eu que te mandei? Ser forte e muito corajoso. Não abra a mão da sua posição. Não deixe a sua posição, foi quem te colocou, fui eu. E se um dia precisar ser removido, quem vai remover sou eu, né? Porque nós temos a tendência, sabe, pastor? Quando nós passamos crise, nós nos julgamos.
Nós queremos nos esconder, nós queremos ir para as cavernas. Exatamente. Nós achamos que nós não somos merecedores. Exatamente. Nós já pensamos assim. Por isso que eu cheguei lá, até o irmão me conheceu e tal, fiquei sentado no último, quase que na última cadeira da igreja aqui, tipo assim, não quero que ninguém me veja e tal. E aí o pastor foi usado por Deus, porque ele saiu, antes de eu começar a pregar, saiu lá da frente, me pegou, falou, não, aqui não é o seu lugar. Você me levou, aqui é o seu lugar. E aquele momento, teve um momento de ministração, o Espírito Santo falou no meu coração, não abra a mão da sua posição. Eu falei, amém. Mas voltando, falando sobre ativação de fé, né? O senhor tem um projeto que eu achei, assim, primeiro de uma inteligência fenomenal. Tanto do ponto de vista evangelístico, quanto do ponto de vista social, que é o mercado social, não é isso? Me conta como é que funciona isso, como é que tá, como é que nasceu essa ideia. Conta aí pra gente. Vamos lá. Primeiro de tudo, eu entendo que ser igreja, eu não posso só viver de eventos. Uhum. Perfeito. Muitas vezes, hoje, a gente entende que as igrejas hoje, né, fazem grandes eventos, trazem grandes pregadores, e a gente vive aqueles momentos ali que nós estamos internamente. Uhum. Mas eu entendo que igreja precisa cumprir o seu papel social, de interagir e trazer a sociedade e mostrar para a sociedade por que nós estamos ali. Se eu não marcar a história da minha comunidade, da minha sociedade, tem por que estar ali como igreja. Uhum. A igreja é eclésia, é para fora, né? Então a igreja precisa sair das quatro paredes. Então o que acontece? Eu sempre tive um coração na obra social, eu já passei por necessidade. Eu sei qual é a necessidade também. Então, o que Deus nos trouxe? Você precisa fazer algo pelo povo, você precisa fazer algo pela comunidade. Então, o que nos veio? A ideia de ajudar as pessoas. Então, no início, eu comecei a fazer com cestas básicas. Já cheguei a distribuir 100 cestas básicas por mês. Nossa. Logo no início da igreja. Só que eu comecei a observar que, distribuindo cesta, indo aos locais carentes, eu tinha um contato muito rápido, mas ao mesmo tempo não tinha um trabalho evangelístico. Porque quando eu trabalhava ali, o contato era rápido, eu dava o alimento físico, mas não tinha o alimento espiritual. Eu falei, não, tem alguma coisa de errado. Porque esse contato físico... Esse contato era muito superficial. Então, eu falei, não, precisamos ter um contato evangelístico. Não adianta eu alimentar o corpo se eu não alimentar o espírito dessas pessoas. Sentei com a equipe e falei, precisamos montar uma estratégia. E fui atrás de ideias, de buscar soluções para que a gente pudesse trazer essas pessoas para a igreja. Aí até viraram para mim e falaram, pastor, como a maioria é catadores de latinha, trabalha a noite toda, como é que eles vão vir para a igreja? Eu falei, meu irmão, quem traz é o Espírito Santo. Quem vai atraí-los é o Espírito Santo. Vamos fazer o teste? Vamos. E aí eu fiz o quê? Também não estava gostando da cesta básica, porque a cada dia que você olha a cesta básica, os materiais são de terceira qualidade, muito ruim e cada vez mais caro. Eu falei, vamos montar um supermercado na igreja. O pessoal, o que é isso, pastor? Vamos montar um supermercado na igreja. Vamos montar um supermercado e Deus vai mandar as condições. E nós montamos um supermercado. E o supermercado que tem do produto de higiene pessoal, do produto de higiene para casa, do absorvente para mulher, pasta de dente, sabonete. Não, tem tudo lá. Tudo, né? Arroz, feijão e assim... do material de primeira, tá, pastor? Não é porque eu estou falando, não. Sim. Material de primeira, café, um dos melhores cafés, né, que a gente tem, fralda geriátrica. Então, a gente coloca tudo da melhor qualidade. E aí nós montamos um mercado e montamos uma loja com roupas usadas. Olha só. Então, tem a loja e tem o supermercado. Então, nós damos um voucher para essa pessoa. E a roupa usada que eu vi não é roupa rasgada, ruim, não. Roupa boa, né, assim... que a pessoa talvez usou ali 4, 5, 6 vezes. Tem roupas novas, tem pessoas que nunca usou, entrega. Para você ter uma ideia, nós começamos com 4 peças de roupa. Doávamos 4 peças de roupa. Aí nós não conseguimos mais guardar o número de peças de roupa. Passamos para 6. Nós não conseguimos mais manter. Passamos para 10. Hoje nós estamos dando 10 peças de roupa para cada família, a cada mês. Estamos há 2 anos e meio, as pessoas entram, ganham um voucher para entrar no supermercado.
Na loja, ela pega 10 peças de roupa, calçados, brinquedos. Então, elas entram. Também as pessoas doam eletrodoméstico, fogão. E nós vamos lá, buscamos e entregamos na casa já das pessoas. Então, as pessoas ganham ali aquele voucher. A maioria das pessoas hoje são 54 famílias, já tem 2 anos e meio. E a nossa meta agora é chegar a 100 famílias do Guará. Todas são famílias do Guará. Nós já chegamos a atender 100 famílias. Mas tinha gente da Estrutural, gente de Sobradinho, gente de Águas Lindas. Nossa, que descia para lá para receber. Meu Deus. E nós falamos, não, o objetivo é atender a nossa comunidade. Eu preciso atender a nossa comunidade, eu preciso verificar. Nós mapeamos a comunidade do Guará, verificamos que nós temos 17 pontos de favelinhas ali dentro do Guará, e ali nós começamos a atender essas famílias que realmente estão em estado vulnerável, pessoas que estão ali, que têm dificuldade, mães, que são a maioria mães solos, cadastramos, nós temos assistente social, e começamos a atender essas pessoas. E ali, essas pessoas pegam o carrinho, tudo personalizado, do supermercado Family Church. Elas entram, tem uma pessoa com elas com uma calculadorazinha, e elas vão pegando tudo que elas precisam. Elas escolhem o produto dela. Elas vão lá e escolhem. Será que é dignidade, né? Dignidade. É dignidade. Dá dignidade para elas. Elas saem dali, entram na loja e escolhem a roupa que elas querem. Então elas vão escolher se é um vestido, se é uma calça, se é uma camisa, aquilo que elas querem. E elas saem dali com dignidade. Fora isso, como eu falei antes, eles não vão chegar. Eles chegam lá às 5 da manhã. Meu Deus. Porque eles querem ser os primeiros. Então chegam 5, 5 e meia da manhã para pegar a senha, porque a gente coloca a regra, porque só abre o portão 8. Alguns chegam 5 da manhã, que não precisa chegar, mas alguns querem ser os primeiros, chegam, aí eles 8 horas da manhã abrem o portão, eles vão assistir o culto, de 8 às 9 da manhã. Eles assistem um culto, nós temos um momento de louvor, de palavra, nós ministramos sobre a vida deles, ensinamos eles a serem generosos, eles ofertam. Você talvez fale assim, gente, que isso? As pessoas, eles ofertam, porque a gente mostra para eles que eles precisam aprender a entender que não é porque eles acham que não tem, que eles não são capazes de abençoar. E a maioria deles já saiu, já entregou, porque eles saíram, conseguiram emprego. Olha só. E chegam lá e falam, olha, eu não preciso mais, eu consegui emprego. Então vocês podem passar para outra família que estão necessitando. E eles passam a ajudar dentro do supermercado solidário. Muito bem. Passam a ajudar lá. Fazer parte da equipe que está auxiliando. Da equipe que auxilia. Então nós temos uma equipe que faz o café da manhã, que organiza o culto. Temos uma equipe que vai para o supermercado, tem uma equipe que vai para a loja, e aí eles passam por todo esse processo. Começamos 8 da manhã, quando é 11, 11 e meia da manhã, todo mundo já foi atendido. Com isso, nós temos equipe de psicólogos, nós temos equipe também de advogados, nós temos equipe também de enfermeiros, que já estão dando assistência para eles ali, e nós queremos ampliar, né, com cabeleireiro, nós queremos ampliar com massagista. Lógico que talvez quem está nos assistindo aí exatamente. Pode, né, ser parceiro nosso. Exatamente. Então, para quem quiser estar nos assistindo, quiser ajudar, fala assim, olha, eu quero ajudar fazendo doação de alimentos, tal, para o supermercado lá, né? Como é que faz? Como é que uma pessoa que quer ajudar pode entrar em contato para ajudar? Como é que faz? Nós colocamos aqui, vamos colocar o telefone aqui embaixo, e você vai poder mandar um WhatsApp, nos procurar, e você vai poder entrar em contato conosco. Manda o seu WhatsApp, olha, manda aqui o seu telefone, eu quero ser um parceiro do Mercado Solidário, da Loja Solidária. Além disso, tá, pastor Delmácio, nós entregamos na porta da igreja, que é ali na QE 40, atrás da Academia Água Vida, nós entregamos, essa sexta-feira agora, nós vamos entregar 600 potes de sopa. Olha só. 600 de 500 ml ali, 600 potes de sopa. Na sexta-feira, nós temos questão. E outra coisa, ali as pessoas vão, começa 3 horas da tarde, quando é 18 horas nós começamos a entregar. 19 horas já não tem mais nada. Meu Deus, olha isso. Não tem mais nada. Porque assim, são 600 potes. Nós começamos com 200, fomos para 300, hoje nós fomos para 600.
Hoje nós estamos fazendo uma campanha para comprar um outro fogão, mais um fogão, porque um fogão de 6 bocas já não está dando conta mais. Não está dando conta. Então você que quer ser nosso parceiro, que talvez queira ajudar, doar, você que talvez tenha uma padaria, você que talvez queira ajudar nos pães para o café da manhã, queira ser um parceiro, ajudar no supermercado, você pode entrar em contato conosco. Só procurar o WhatsApp que está aqui embaixo, viu, gente? Isso. Manda o WhatsApp, se identifica, fala que você viu o podcast Mais Brasília, fala, quero doar. E a doação pode ser, não precisa ser, eu só aceito doação assim, não. Pode ser pessoa que você puder fazer, não é? Para ajudar. O que você puder fazer, inclusive nós temos prestação de conta, tá, pastor Delmar? Olha aí. Nós também, você que tem a sua empresa e quer se tornar parceiro, nós vamos divulgar a sua empresa também. Porque nós temos o nosso app da igreja e nós queremos fazer questão de divulgar a sua marca, a sua logo. Qual é o aplicativo da igreja? Como é que chama? Family Church. Family Church. Isso, Family Church. Aí tá nas duas plataformas. Nas duas plataformas. No Google como no iPhone. No iPhone, isso. No iOS, na Apple Store e no... Isso, e no Android. No Android. Pode colocar lá Family, só que o FAMILY-US, né? Family Church, Ministério Family Church, você vai colocar lá, vai ver que tem uma logozinha que parece uma concha, né? E tem uma pérolazinha, você vai clicar lá, você pode ir lá se tornar nosso seguidor lá. Tem também o nosso Instagram, que você também pode seguir e acompanhar o nosso trabalho social, onde nós fizemos ininterruptos, tá? Sexta-feira agora, se você quiser ir lá, quer conhecer, quero ir lá e quero conhecer, vai ser um prazer te receber, porque nós temos prazer, todos aqueles que são nossos parceiros, nós mandamos tudo aquilo que nós fizemos, tá? Tudo aquilo que nós fizemos, nós mandamos nosso relatório, como nós trabalhamos, como é feito, pessoas que são nossos parceiros ali. A Elétrica Lara hoje é nosso parceiro, tem padarias ali do Guará que também são nossos parceiros também, que são pessoas que doam de coração e a gente sempre mostra para eles o que está sendo feito, como está sendo feito, para que justamente eles entendam. Como também tem pessoas, olha, recentemente agora nós recebemos 40 ternos. 40 ternos? 40 ternos. O que a gente faz? Você acha que a gente fica só para nós? Não, nós doamos também para a casa de recuperação. Olha aí. Ontem nós colocamos uma pessoa na casa de recuperação, porque a gente precisa fazer essa parceria. Tem pessoas que chegam lá, estão com fome. Agora, sabe o que é melhor, pastor? Sabe quantas pessoas que vão para o mercado solidário que estão na igreja? Hoje, dessas 54, nós temos 19 famílias que estão na igreja. Estão frequentes ali na igreja. Frequentes na igreja. É isso aí. E a gente não chega a dizer assim, as famílias que pertencem ao mercado solidário, fica de pé. Não, nós não chegamos a expor ninguém. Ninguém. Agora, quantas famílias que receberam um pote de sopa, o filho recebeu, a mulher recebeu, e nós temos vários testemunhos de pessoas que estavam passando na rua, a filha parou, pegou o pote de sopa, levou para a mãe que estava doente e a mãe foi curada. Aí. E as pessoas mandam um testemunho e a pessoa vai para a igreja, chega lá, fica na igreja. Amém. Filho que pegou o pote de sopa e o pai falou assim, onde você arrumou essa sopa? Aí ele vai, vamos ali na igreja, pai, que eu peguei. O pai vai para a igreja, hoje é batizado na igreja. Olha só. Está na igreja, é evangélico, servo de Deus e está lá na igreja. Tudo feito com equipe. Nós temos pastores, temos o pastor Jorge hoje, temos o pastor Nelson. São pessoas que têm um coração voluntário, serve a Deus com gratidão. Então você pode entrar em contato. Nós temos pessoas que vão lá até você e vão apresentar todo um projeto. Tem tudo ali feito com o maior carinho para que a gente possa alcançar essas pessoas e o nome do Senhor ser glorificado. E recentemente também, né, pastor? Parece que a equipe de louvor da igreja lançou uma música, um CD, não foi? Nós lançamos 5 canções. Isso aí. Né? Nós temos 5 canções de autoria própria, né? E agora a primeira canção já está nas plataformas, né? Tanto na Amazon, Spotify, no Spotify, já está aí, né? Olha aí. Somos Sua Igreja. Já você pode acessar lá, Somos Sua Igreja, FC Music, né? Já está tocando aí. Em breve, você que vai poder ouvir essa música na Sara Brasil FM com exclusividade, né, pastor? Você me mandou, nós já pedimos para passar aqui na Sara Brasil FM com exclusividade. Somos igreja, não é isso? Somos Sua Igreja. Somos Sua Igreja.
É isso, FC Music. Né? FC Music, você já pode ouvir canções de autoria própria. E o interessante, que eu sempre tenho ministrado com eles, né, eu falo, quando nós estamos ministrando uma palavra, eu falo, olha, se atente, nós temos que ministrar em cima daquilo e viver aquilo que nós estamos vivenciando no dia a dia. E Deus tem dado canções Amém. de autoria própria dos momentos que nós estamos vivenciando. Então, realmente, nós somos a sua igreja, somos a igreja de Cristo, estamos vivenciando. Tem uma outra, né, que fala sobre o milagre. Rapaz, é linda. Quando for lançado, tem que vir aqui para você ver, que você vai verificar que é algo extraordinário também. E eu tenho certeza que também vai falar muito aos corações. Não é com o intuito de ter sucesso, é de falar aos corações, é que vidas sejam transformadas e o nome do Senhor seja glorificado. Amém. Pastor, tem um outro assunto que eu queria, na verdade, tratar com o senhor, até porque eu acho que o senhor vive isso, que é uma questão muito importante. O governo do Distrito Federal, assim, na gestão do governador Ibanez, criou algo que é inédito. Verdade. Certo? Que assim, tirou do papel a questão da regularização dos templos religiosos, que os templos religiosos eles ficavam ali sempre à margem, né? E sempre ali as ações da fiscalização. Nós tivemos governos anteriores que derrubaram igrejas, foi lastimável essas ações. Dói, né? Assim, na gente, quando a gente vê uma igreja, seja ela de qualquer, vamos dizer assim, de qualquer outra entidade, denominação, dói na gente porque a gente sabe o quanto que custou para o pastor, para os membros da igreja, quantas igrejas foram levantadas em Brasília com mutirão. A nossa igreja lá na Ceilândia, a Sara, a nossa terra da Ceilândia, foi construída em cima de mutirão. Os pastores se reuniram lá, terminava culto, fazia buraco, saía subindo e tal, enfim. Almoço, galinhada, aquela coisa toda. E assim, essa é a realidade da igreja, né? Muitas vezes, o pessoal fala, a igreja é rica. Não, não é. Essa é a realidade da igreja. A igreja que o senhor também montou, lá, mesma coisa, os membros se reuniram, começaram precisam de um aparelho de som e tal, enfim. E o governo do Distrito Federal, governador Ibanez, eu até quero chamar a sua atenção para você que é membro de alguma igreja evangélica, que sabe, membro ou pastor, ou exerce algum cargo eclesiástico, e sabe que a sua igreja ela não está regularizada ainda, você pode agora, tá certo? No site da Rede Gênesis Televisão, tá aparecendo aqui embaixo, tá certo? Vai aparecer um banner da TerraCap. Nesse banner você clica e lá você vai ter todas as informações para a regularização de templos religiosos aqui no Distrito Federal. Não só para regularização, mas também uma coisa inédita, pastor, que foi colocada, que Brasília é o único estado brasileiro que abrir um processo de licitação, vamos dizer assim, Sim. para igrejas, específico para igrejas, certo? Nesse banner que você está vendo aí agora, vai passar de novo, certo? Lá também vai ter informações sobre as futuras licitações que a TerraCap vai abrir aqui no Distrito Federal. Muitas vezes você é pastor ou é membro de uma igreja, seu pastor está à procura de um terreno, de uma área, né, para ampliar o ministério, está aí a oportunidade. E pastor, eu sei que o senhor vive uma realidade hoje, que é uma igreja, né, que está lá alugada, Deus abriu a porta ali de uma forma sobrenatural e o espaço é fenomenal, gente, eu conheço lá, o espaço, vamos dizer assim, privilegiado o local. Mas eu sei que está no coração, né, do senhor, arde no seu coração, ter um terreno próprio, né? E eu queria que o senhor falasse um pouco dessa sua opinião sobre esse projeto, essa proposta, esse projeto do governo que está em execução, que é ele separar algumas áreas, certo? Que são áreas que estavam no estoque da TerraCap e colocar à disposição das igrejas em, vamos dizer assim, em condições especiais, até mesmo para que a igreja possa pagar, possa continuar, possa fazer o seu trabalho e, em algumas vezes, até utilizando o que a gente chama da moeda social. Por exemplo, esse projeto que o senhor faz do Mercado Solidário, ele se encaixa perfeitamente na moeda social. Né? A mesma coisa, o fornecimento das marmitas, né? A loja de roupa, que se encaixa perfeitamente na moeda social. O que o senhor acha? Assim, hoje o senhor não está beneficiado ainda. Ainda, né?
Mas o que o senhor acha dessa decisão do governo, do governador Ibanez principalmente, em criar essa licitação específica para templos religiosos? Pastor Delmácio, é muito interessante. O primeiro ponto que eu gostaria de falar é assim, todo mundo pensa que toda igreja é rica, né? E há um estudo que diz que a igreja que tem 40% dos membros fiéis nos dízimos e nas ofertas tem que aplaudir. E isso verdade. é triste, ouvir isso de membros que deveriam ser fiéis. Uhum. Porque se a membresia fosse fiel, o dízimo é para ser aplicado dentro da própria igreja. Você vê que a gente trabalha com isso, e trabalho social, e investe. E mesmo não tendo todos sendo fiéis, a igreja ainda também não tem esse investimento todo, e passa por todos esses momentos, e a gente precisa com que cada um tenha a sua consciência de investir, porque é um local onde ele também se alimenta, né? Mas vendo a sabedoria, eu digo a sabedoria e a capacidade que Deus deu ao Ibanez, nosso governador, de sensibilizar e verificar isso, porque a igreja começa de algo que a gente precisa ter para estabelecer e colocar um ponto de pregação e as pessoas serem alcançadas. E não é fácil, eu como pastor falar, não é fácil o pastor colocar o som, colocar ali uma estrutura, né? Custa, tem não um é de preço. Graça. Não é de graça, preço, né? Sabe, as pessoas olham, tem um preço a manter aquela igreja, né? E não há nada melhor do que você diminuir, né, aquele valor do aluguel e poder investir nos ministérios, nos núcleos ali da sua igreja, para que essa igreja possa fluir ainda mais. Principalmente se ela for sua, que aí você vai construir ela dentro da sua necessidade. Porque, exemplo, hoje eu estou num prédio que é alugado. Agora, se ela fosse própria, eu poderia desenhá-la, né, de acordo com a necessidade que eu tenho. Já imaginou o meu sonho, botar o supermercado na frente da igreja? Nossa, fantástico. Na entrada, teria a entrada da igreja ali, supermercado, né, solidário, que as pessoas pudessem saber que ali tem um supermercado e que atende a comunidade local. Então, querendo ou não, isso é um sonho para qualquer um. Só que isso é algo que é viável, então as pessoas batalham, lutam, e isso, quem está lutando, quem é pastor sabe, quem tem a sua igreja sabe. Então, se hoje você tem essa disponibilidade de você poder pagar, de você entrar e comprar sua área, porque imagina aqueles pastores, eu prezo por qualquer um, a sua denominação que lutou, que foi lá, agora invadir, né? Tá ali chegar uma sentença, chegar uma ordem que você vai ter que derrubar algo que você investiu um dinheiro. Poxa, você imagina... E muitas vezes foi enganado, porque as pessoas chegavam, não, ocupa aqui que vai dar tudo certo, né? E foram enganados esses pastores, tal, enfim, achando que estavam recebendo uma bênção. Exatamente. E não estavam recebendo a bênção. E aí ainda tinha que estar fugindo ou falar para os seus membros, olha, né, a igreja sendo derrubada. Não, hoje é algo legal. Isso. Então o pastor, ele pode fazer um projeto social pela moeda, né, como você falou, ele também pode juntar um dinheiro, pode fazer um plano, né, ali de fazer juntar o seu valor mensal e comprar aquela área, que vai ser legal, e ter sua documentação e fazer todo um planejamento. Porque a igreja também é sábia, a igreja também pode fazer isso. E hoje, querendo ou não, são portas que Deus abre. E se Deus deu ao nosso governador, nós temos essa porta aberta para nós. Então são áreas que nós precisamos orar, que elas sejam estabelecidas em cada região, e que seja colocada uma igreja melhor do que muitas outras coisas que estão sendo colocadas, que geram prostituição, que geram contendas, que geram brigas. Porque aonde vai chegar uma igreja, vai chegar paz, vai chegar restauração, vai chegar, né, salvação, vai chegar libertação. Porque as pessoas podem falar de igreja, mas se chega uma igreja na sua cidade, vai ter libertação naquela cidade, vai ter cura naquela cidade, vai ter milagre naquela cidade. É uma família que vai ser resgatada. O secretário de Segurança Pública esteve aqui com a gente, pastor, e ele levantou um dado interessante. Que aonde tem uma igreja evangélica, os índices de criminalidade são quase zero. Olha aí. Isso é palavra dele, ele falou aqui com a gente, onde o senhor está sentado, ele falou assim, olha, para mim a melhor coisa é quando se abre uma igreja evangélica, porque a gente sabe que ali o índice de criminalidade vai
vai diminuir muito, né? Ou seja, o próprio Estado reconhecendo, né, o papel e o trabalho que as igrejas fazem. E aquele negócio, eu sempre digo o seguinte, a igreja chega onde o Estado não consegue chegar. Exatamente. E ela vai fazer um trabalho que o Estado não consegue fazer. Então, nós precisamos entender, e se Deus deu essa graça para o nosso governador, nós precisamos entender que nós precisamos aproveitar. Nós, como pastores, precisamos também ter a sabedoria, juntar com a nossa membresia e lutar. Eu já estou me preparando para isso. Já estou orando para que Deus possa gerar essa área para nós, que eu já creio que já temos essa área ali no Guará. Em nome de Jesus. Né? Para nós construirmos o nosso templo, um lugar onde nós vamos acolher essas pessoas. Não é só um lugar onde nós queremos colocar pessoas, nós queremos cuidar de pessoas, né? Sarar pessoas, sarar famílias, jovens, sarar mulheres, homens, crianças, que sejam transformados pelo poder do Espírito Santo. E querendo ou não, essa área aí, imagina, quantas pessoas vão ser alcançadas. Com certeza. Pela moeda social. Nós estamos falando da moeda social, mas também tem o poder do Espírito Santo. Quantos casamentos que nessa hora podem estar sendo, né, restaurados? Verdade. Quantos filhos podem estar indo para as drogas e que vão ser restabelecidos para a sua família? Quantas mulheres estão pensando em dar cabo à sua vida e que vão ser curadas? Homens que estavam, como eu falei aqui do meu próprio pai, né, que estavam na bebida e que vão ser curados também. Então nós temos que vivenciar isso e entender que a igreja tem esse papel social. Você imagina, se nós temos essa porta pela a nossa Terra Cap, nós temos que aproveitar e entender que aqui está a disponibilidade. Você que é pastor, ei, não perca a oportunidade. Talvez na sua cidade satélite, você estava orando e estava dizendo, abra uma porta. Deus já abriu a porta, está aí a porta para você. É isso aí, olha só. Voltando aqui mais uma vez, você que é membro ou líder de uma igreja aqui no DF, entre agora lá no site da TV Gênesis, você vai descer lá embaixo, isso, um pouquinho, exatamente, aí mesmo. Desceu? Pois é. Clica aí no banner da Terra Cap para você ver mais informações sobre a regularização e sobre novas licitações para templos religiosos aqui no DF. Pastor Arley, quero te agradecer mais uma vez. Muito obrigado por o senhor ter vindo aqui, o nosso convite, ter contado a sua história maravilhosa, o trabalho que a Family Church tem feito lá no Guará especificamente. Vamos orar a Deus para que o ministério do senhor possa se expandir para o DF, esse projeto, em nome de Jesus, possa chegar em outras cidades. E, para finalizar, aquela câmera A3 é do senhor. Pode falar com a nossa audiência aí, mandar o seu recado. Eu quero convidar, se você está nos assistindo e quer nos conhecer também, nós ficamos ali na QE 40, Rua 2, Lote 7, atrás da Academia Água Vida, onde nós estamos ali declarando sobre a sua vida, um lugar de restauração e direcionando vidas. E que Deus possa restaurar a sua vida, restaurar a sua casa. Lembre-se de uma coisa, você não nasceu para sofrer, você é um projeto de Deus. E o que Deus tem para a sua vida não é para você ficar aí morrendo por dentro, mas para você acreditar que aquilo que Deus tem para a sua vida vai nascer algo sobrenatural. Você não é algo para ficar aí como ossos secos. Você não é algo para que você possa ficar olhando para você e achar que você está acabado. Não, Deus sempre tem uma palavra profética para a sua vida. Tem algo que vai reviver, tem um exército que vai nascer através de você. Essa palavra vai reviver através de você e o nome do Senhor vai ser glorificado. Então eu declaro hoje que eu estou aqui como um ativador de fé, de esperança, de alguém que vai se levantar no meio do caos e o nome do Senhor vai ser glorificado. Que o Senhor te abençoe. Isso aí, pastorzão. Obrigado. Deus abençoe o senhor, muito seu ministério. E você que está aqui nos assistindo, encerrou. Toda essa entrevista vai estar lá no YouTube, no nosso canal do YouTube, você vai ver aqui embaixo. Queria que você compartilhasse para todo mundo, mandasse para os seus amigos, para quem você conhece, para a sua família, tá certo? Também nos siga nas redes sociais que estão aqui embaixo. Um abraço, que Deus abençoe.